Opa. Já? Boa tarde, pessoal. Cá está novamente, como eu falei, serão hoje 3 podcasts, já estamos hoje no segundo, então calma aí que vocês não vão ajudar a nossa cara ainda não, tá? Então hoje nós estamos com 2 convidados muito especiais, eles foram nossos patrocinadores do nosso evento do Jantar Temático, que foi um evento muito gostoso, quem foi sabe o quanto gostoso foi. Fiquei muito feliz pela participação de vocês associados, as pessoas que não eram associados. Teve muita gente que não era associada. Muita cara nova, Bruno. Muita cara nova. Arrasou. E foi muito especial. E também foi graças a Desfrute, que foi um dos nossos patrocinadores, que conseguiu, que fez esse evento acontecer. Então, nada mais justo a gente trazer eles aqui para falar um pouquinho do negócio deles. Logo mais eu vou passar um textinho que eu achei muito legal. Eles mandaram toda a descrição certinho. Currículo Lattes, né? Currículo Lattes facilitou a nossa vida. Mas antes disso, eu vou me apresentar, Jorge vai se apresentar. Sou a Bruna, presidente da IAC nessa gestão. E bora lá, a gente tem que apresentar, agradecer nossos patrocinadores, que eu sempre esqueço de vocês, mas vocês são muito especiais. Esse é o César Rabel. Muito obrigada, César, pelo projeto da nossa acústica, que melhorou muito. A Bruna Scar, com a nossa mesa lindíssima. A Fer, com o nosso paisagismo aqui no lugar, da Luminário também. E a Mútua, sempre presente. Muito obrigada, Mútua. Jorge, se presente. Bom, pessoal, então, bem-vindos e boa tarde a todos. Eu sou Georgia, sou engenheira civil, sou arquiteta. Nessa gestão estou como coordenadora de marketing. Glória a Deus! Tá bem de boa, né, Marta? Coordenadora de marketing tá de boa. E é isso aí, né? Hoje eu quero conversar sobre um assunto muito legal. Agora nossa galera vai se apresentar para vocês. Mas, Bru, antes de continuar, você agradecer aos patrocinadores, a gente tem que falar da agenda, né? Aproveitar a agenda de março. Nossa, não falei na primeira. Viu? Não, Importantíssimo. Por isso que eu sou coordenadora de marketing. Exatamente, você deve me lembrar da nossa agenda. Gente, dia 15... Sexta-feira que vem, meu Deus, já é sexta-feira que vem, nós teremos nosso bar com elas. Então será na sexta-feira, uma noite aí super agradável, descontraído, onde a mulherada vai pra um bar e os homens vão pro outro bar. Então, você que é mulher, dá pra levar... clube do bolinho da Luluzinha, exatamente, né? Cada um no seu lugar, não vai ser no mesmo bar, mas vai ser um momento bem gostoso pra gente conhecer gente, troca de experiência, network, vai ter um momento ali de pitch, né, pra você conhecer também o trabalho do coleguinha e também beber uma cervejinha, né? Então é um evento aí bem descontraído, bem gostoso. Só pra aquecer. Só pra aquecer, né? Pra começar. E depois tem café com negócio, certo? Café com negócio com o Geraldo. Estou ansiosa, tô fofinho. Querido. Dia 21, pra quem não conhece como que funciona o café com negócio, é no sábado de manhã, é uma manhã de um bate-papo, troca de experiência, aqui de sucesso, pra ele contar sobre a sua trajetória. Então é uma manhã bem gostosa, bem leve. Fica o convite pra você que é associado, pra você que não é associado, manda uma mensagem pra gente e a gente vê se a gente libera umas vaguinhas pra quem não é associado, né? E por último, nesse mês de março, tem uma visita técnica. Olha essa também. Gostoso, hein? Fiquei muito feliz, André, obrigada. Nós teremos uma visita na Ferroeste, será dia 29, no sábado de manhã. Então a gente vai ter a oportunidade de ir lá dentro, conhecer, entrar dentro do vagão. Entender como é que funciona o negócio. Entrar dentro do trem lá. Então acho que vai ser muito gostoso. A gente vai lançar a nossa agenda hoje? Amanhã? Acho que amanhã sai. Amanhã. E daí logo menos a gente manda mais informações. Certo? Gente, mas eu vou ler os nossos... O currículo. 30 minutos só. Não, mas eu achei muito legal. A gente fica de dica pros próximos, né? Então, hoje estamos com a Ariane e o Lucas. A Ariane, ela é corretora de seguros, especialista em seguro de vida e previdência privada, contadora, possui MBA em gestão financeira, contábil e controladoria. Possui 2 certificações de especialistas em investimentos, tem 12 anos de experiência no mercado financeiro, sócia proprietário da Desfrute, corretora de seguros, mãe do Emanuel e esposa e sócia do Lucas Drum. Bem-vinda! Muito obrigada, agradeço a oportunidade, a gente ficou muito feliz, estamos muito felizes aí com essa oportunidade de trazer mais informação aí sobre a nossa empresa, mais informação de qualidade para vocês. Agora eu vou apresentar o Lucas. Lucas, ele é corretor de seguro, especialista em... Resumindo.
Ele é corretor de seguros, especialista em seguro de vida e previdência privada, engenheiro agrônomo de formação e um entusiasta e curioso na área de investimento. Investidor pessoa física há mais de 8 anos. Sócio proprietário da Desfrute, corretora de seguros. Pai do Emanuel e marido e sócio da princesa Ariane Drummond. Olha! Surpresa! Olha aí, querido! Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Vai ser uma tarde ótima. Com toda certeza. E sabe o que eu acho mais legal? Porque o Lucas é engenheiro. Entende? Na verdade, eu não sabia dessa informação. Estou sabendo agora. Você viu? Agrônomo. Largou as bets da engenharia Largou. mesmo, Tem um né? pezinho, né? Às vezes a gente também deveria fazer. Só passa pela cabeça. Mas. Exatamente. Às vezes uma isso aí. pausa. Já deu quase um ano. Vocês estão na parte rica da engenharia. Sei não. Conta outra! Eu preciso do meu seguro, meu seguro maternidade daqui a uns dias, né? Já começa. Eu posso ter meu ano sabático. Isso. Do trabalho, no caso. Ariane, pra começar, conte um pouco sobre a Desfrute, como que funciona, desde quando ela existe, qual que foi a ideia da Desfrute. Conta a história dela. Isso, vamos lá então. Então, eu iniciei no mercado financeiro em 2013. Eu entrei na Losango, que na época era uma financeira, depois se tornou um banco. E na Losango eu fiquei durante 6 anos. E lá eu comercializava um tipo de seguro de vida. E na Losango eu sempre me destaquei, ganhei mais de 10 prêmios, fui destaque em nível nacional, enfim. Então, sempre gostei muito de trabalhar com seguro. E o que me ajudou nessa parte do destaque foi o seguro de vida. Só que na Losango eu não conseguia crescer. Para eu crescer, eu teria que ir para Londrina. E eu sempre amei morar em Cascavel. Eu sou apaixonada por Cascavel. O meu sonho mesmo, desde criança, era trabalhar em banco. E trabalhar no Bradesco. E trabalhar na agência ali em frente ao Riachuelo, que é na Avenida Brasil. Então, desde criança, eu passava na frente, assim, eu só queria trabalhar lá. Podia ser qualquer cargo. Aí chegou um momento que o HSBC, que na época era dono da Losango, foi comprado. No caso, o HSBC comprou o Bradesco. Opa, tinha uma mais pra frente aqui. Pode Aí, puxar deu certo, se quiser né? Vou aqui, puxar. ó. Aí, Isso. pode puxar. Quem sabe faz ao vivo. Exato. Então, teve uma época e o Bradesco acabou comprando o HSBC. E ficou mais fácil as transferências da Losango pro Bradesco. Falei, agora é minha hora. E eu era tão fissurada em entrar no banco que enquanto eu estava na Losango, eu aproveitei para estudar. Então, eu estudava tudo que um gerente precisava ter de certificações, enfim, para trabalhar no banco. E eu comecei a estudar e tal, então foi a época que eu fiz ciências contábeis, fiz MBA, fiz especialização em investimentos. Então, quando surgiu a oportunidade para eu entrar no Bradesco, eu já estava pronta. E surgiu e eu consegui trabalhar na agência que eu tanto sonhava. Então, aquela agência que eu sonhava desde criança, eu consegui entrar. Realizou o sonho. Realizei meu sonho. Aí entrei lá como escriturária, ajudando no caixa eletrônico e fui subindo. O que me ajudou a subir no banco, que daí no banco eu fiquei durante 4 anos. O que me ajudou a subir no banco foi a parte de seguros. Então, seguro foi uma coisa que eu sempre amei trabalhar, sempre vi um propósito e tal. E fui subindo. Cheguei ao cargo de gerente pessoa jurídica na época. E o próximo cargo seria gerente geral. Só que, de novo, entraria na questão de eu mudar de cidade. Então, eu teria que ir para São Miguel. E eu não queria. O Lucas, na época, já era concursado, engenheiro agrônomo. Já estavam e tal. casados também? Na época ainda não, mas a gente já tava Namorando. namorando. Tava enroscando já. Tava enroscando, ele queria fazer PRF, também já não foi, entendeu? Então assim, começou a namorar, a gente começou a ficar meio presa ali, né? Então, mas eu nunca quis sair de Cascavel. Aí a gente já pensava já em empreender, a gente já estudava sobre empreendedorismo já há alguns anos, só a gente não sabia em qual área que a gente iria atuar. Aí, um belo dia, o Lucas conversou com um amigo dele, que é empresário aqui em Cascavel, e falou, cara, a gente queria empreender, a gente já se organizou financeiramente, tudo, só que a gente não sabe no quê. Aí ele falou, cara, por que a Ariane não vê lá no banco algo que ela gosta muito de fazer e vocês abrem uma empresa nesse setor? Enquanto isso, você fica trabalhando como funcionário público e tal, e vocês abrem nisso. Quando o Lucas chegou em casa e falou isso, eu falei, gente, como que a gente não pensou nisso? Já sei o que é. Eu já sei o que é. Mas pensei, não. Aí cheguei no banco, no outro dia, sempre conto essa história. Cheguei no banco e imprimi todas as minhas metas. Eu tinha
50 metas no banco, mais ou menos. Por mês, isso? Por mês. 50 produtos e serviços, então... Era mais do que um por dia, era quase 2 por dia. Sim, era uma loucura. Então, eu emprestava dinheiro, investia, cobrava, fazia toda a gestão da carteira de todos os produtos e tinha a área de seguros. Eu imprimi e eu fui olhar no que mais eu me destacava. Era a parte segura, a meta era 100%, lá eu fazia 500, 600. Então, para mim, era muito tranquilo. Cheguei em casa e falei, Lucas, vamos abrir uma corretora de seguros. E aí, a gente começou a estudar o mercado. Aí, começamos a estudar, a gente fez o curso de corretor de seguros. A gente nem sabia por onde começar, a gente teve muitas pessoas que nos ajudaram, né? Então, a gente fez o curso de seguro de vida, de corretor, né, de seguros. Depois, fez especialização em seguro de vida. E isso tudo sem ninguém saber. Porque, como eu amava trabalhar no banco, a minha família achava que eu ia me aposentar no banco. E o Lucas, funcionário público, mesma coisa. Ia se aposentar no... Ia se aposentar no IDR, né? Como é que avisa isso pros pais, né? Nossa Senhora! Então, a gente fez tudo escondido mesmo. Sério? Aí, no ano de 2023, em março, eu cheguei um belo dia no banco, quando estava tudo pronto, a gente tinha alugado a sala comercial, a gente já tinha registrado a nossa marca, entrado com o processo de registro, tudo. Aí, eu cheguei no banco e pedi a conta. Foi assim. E até o meu gerente na época, né, ele comentou, Ariane, mas assim, sair do nada, ser uma boa funcionária, vamos conversar e tal. Eu falei, não, se eu ficar mais meio dia aqui, É um sonho que se atrasa, né? Eu falei, não, se eu ficar mais meio dia aqui, eu vou desistir do meu sonho. Falei, não, eu preciso sair e tem que ser agora de manhã. Daí ele falou, não, tudo bem. Aí organizou, né, todo o processo e tal. Eu pedi a conta, era 8 horas da manhã, me despedi, 11 horas estava fora da agência. Então foi assim. E sem acerto, nem nada, não entrei na justiça, né, contra o banco, nada. E abrimos a Desfrute. Então, foi isso. E aí nós abrimos a Desfrute Corretora de Seguros, trabalhando somente com seguro de vida e previdência privada, que a gente viu que era um ramo que tem poucos especialistas no Brasil. Depois a gente vai falar um pouco por quê, né? Mas tem poucos especialistas, então a gente estudou tudo isso. E a gente viu que era um mercado muito grande, porque não tem muitas pessoas que têm seguro de vida. Então a gente viu que era um mercado grande e com poucos especialistas. Então a gente pensou, não, vamos focar nisso. Aí ficamos 1 ano com a empresa, e aí, graças a Deus, a empresa explodiu e eu precisava de ajuda. E aí que entra o Lucas. Então, ele era funcionário público, e aí ele entrou na empresa. Aí ele conta a parte dele, porque eu já falei demais. Né? Coitado. Antes só do Lucas falar, tudo que você contou agora me estrala várias vezes, assim, tipo a lâmpadazinha, que a gente fica conversando nas nossas reuniões, que eventualmente uma vez a cada 45 dias, sei lá, a gente faz um encontro pra gente falar o quê? Dar pitaco no serviço do outro. Sim. Que é o que o teu amigo fez, tipo, abre uma corretora de seguro. Como eu nunca pensei nisso? Às vezes o óbvio, às vezes alguém de fora precisa falar, né? E a gente fica fazendo Muito essas óbvio, nossas né? reuniões e a gente dá pitaco no serviço do outro e o outro fica tipo, meu Deus. Como eu não pensei nisso. Ou até mesmo a questão da coragem. Coragem de se demitir e abrir uma coisa nova. Muito do que aconteceu, Precisa, às né? vezes, dos amigos motivar. Não, vai lá, você consegue. Eu acho que a gente falta um pouco de... Pra você empreender, você tem que ter coragem, obviamente. Mas falta aquele empurrão, porque às vezes você duvida de você mesmo, né? E aí, isso mesmo. você foi falando, eu fui lembrando da gente conversando e é tão bom quando abre uma porta, abre um caminho diferente, porque senão você continuaria no banco e o Lucas continuaria na vida pública, quem sabe, né? Mas agora tá bom, Lucas, pode falar. Fala só. Pode falar. Agora pode falar. Sua Mas- trajetória. Isso. Mas um pouco sobre o que você falou, né? O ambiente, ele interfere em tudo, né, na nossa vida. Quando a gente tava... Ela tinha realizado o sonho dela de infância, né? Eu também tinha realizado o meu sonho de infância, porque eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu escutava os professores que trabalhavam na Emater na época, e eu falava assim, nossa, como esse cara é inteligente, porque ele tinha a parte teórica e tinha a prática no mesmo tempo, né? E eu lembrei também que quando eu era menino, porque eu sou do sítio, né? E aí meu pai, por isso que eu fui pra agronomia. E aí meu pai recebia atendimento dessas pessoas lá, ajudavam ele lá no interior. Então eu tenho memórias boas, né, da Emater. Então eu vi os caras assim, nossa, como esses caras são... ídolo. Era um fã do serviço deles. E aí quando eu tive a oportunidade, quando abri o concurso, eu fiz e passei. Nossa, foi E todo mundo me falou assim, nossa, agora você aposentou, né? Porque também tem essa questão do serviço público, né? Que você vai, nossa, agora você vai precisar Acaba sendo trabalhar. confortável. É algo assim, é estável, é confortável. Depende de você querer impulsionar mais, crescer.
Ou igual no banco, não tem mais pra onde eu ia, não sei morar em outro lugar. Sim. Mas... E também é uma decisão, né? Porque a gente, com o ambiente que a gente estava, a gente não tinha não falava muito sobre empreendedorismo, porque eu tinha amigos que eram funcionários públicos, ela que era CLT. pessoas que eram CLT, e pra gente sair Essa bolha, dessa né? bolha, a gente foi estudando. A gente começou a assistir live, a gente começou a ler livro, Escutar podcast. escutamos podcasts, e isso fez a gente dar aquele estralo, pensando, poxa, a gente tem objetivos diferentes, será que o que a gente está fazendo agora, a gente vai conseguir atingir os objetivos que a gente quer? Por exemplo, eu sempre tive o sonho de ser pai, né? A Ariane, ela queria casar. Aí depois... Meu sonho, gente, sempre foi casar. Meu sonho. Era o meu Sonho sonho. principal, assim. Tanto que não escolheu direito, né? Sim. Então a gente tinha o sonho de ser pais, né? Casar e tal. E uma das coisas que a Ariane sentia no banco, que ela acabou não falando que é muita coisa, né? Era que, por exemplo, as amigas delas com o filho doente, aí sai um dia, aí já tem que voltar. Aí o filho doente em casa, sabe? Aquela falta de liberdade, parece que você tá numa prisão. E as coisas mais importantes da nossa vida, a gente ia acabar tendo que Abrir mão. Deixar abrir de mão, fora. sabe? Então isso pesou demais pra gente. Não é, você quer ser quer ser bilionário? Não é só isso, A né? gente quer. Tá, É. não fala Também. que não, porque senão Também. o universo Mas, né? não traz. Também. Tem que falar, a gente quer. Sim. Mas não é o principal, né? Não. Sim. O principal é ter liberdade de tempo, né? Eu poder ir junto todas as consultas que ela tem agora que tá grávida. Isso não tem preço. Imagina, antes você não ia poder sempre, né? Não. Então, é verdade. Então o ambiente fez a gente, na verdade, a gente buscou esse ambiente diferente pra gente ter ideias diferentes. E certas escolhas que podem mudar todo o destino, né? Imagina, você poderia ter continuado lá, que era o seu sonho. Na verdade, os dois realizaram o sonho, que achavam que era o sonho, Sim. né? Mas às vezes eu vejo isso, a gente... A Meu gente Deus, muda, não tem problema mudar o sonho, é né? bem Eu isso. também vejo isso. É que a gente sonha, meu Deus, quem lá é muito fera, eu quero ser igual ele. Daí quando você chega igual ele, você fala... Ai, nem É, ou outra às vezes coisa. nem é tudo isso que eu pensava, né? Exatamente. Então, é Tá bom tudo bem. também ver que, assim, beleza, tá tudo bem a gente mudar. Era meu sonho naquela Mudar a época, rota. hoje é outro sonho, né? Calcular o GPS lá e pronto. Tá, mas deixa eu perguntar uma coisa. Depois eu quero saber dos produtos, tá? Mas Sim. como é que é trabalhar junto assim? É Porque- perguntar. Casado 24 horas? Viu? Porque assim, ó, o meu pai e minha mãe, eles estão casados fazem, sei lá, 30 e poucos anos. E eles trabalham junto a vida inteira. Entende? O meu sogro e minha sogra também. E eu fico olhando Será que aqui. é seu destino? Cara, se eu ficar 24 horas com o Matheus, Não dá certo. seguido assim, tipo a vida, cara, eu acho que eu mato ele. Tem bastante gente que me pergunta isso, Né? porque eu e a Milton, É. a gente trabalha no mesmo ambiente, no mesmo escritório, mas não é nos mesmos projetos, na mesma Cada um área. É uma, faz uma cada um tem a coisa. sua empresa, no Cada caso. um tem a sua empresa, mas assim, a gente se vê, né, todo Todo dia. Nossa Senhora. Aham. Mas a gente É só muito conversa diferente. na hora do almoço. Sim. E eu não fico dando pitaco no serviço dele, ele não dá pitaco no meu serviço. Aí daí. É, aí já é diferente também. É como se não Hamilton, eu trabalhasse espero que você esteja junto, né? escutando. Não, mas é bem diferente, né? Porque É. a gente tá 24 horas, a gente tá Casados. falando sobre o mesmo Casados assunto, 24 né? horas. Nós estamos buscando o mesmo objetivo, a gente tá falando dos mesmos clientes, então... Mas é um desafio. Só que é um desafio, depende do ponto de vista, né? Por exemplo, agora a gente vai ter filho, a gente vai poder ficar junto. Se a gente quiser, a gente vai tem poder essa deixar o nosso filho opção. junto. Por trabalhar. De uma maneira mais flexível. Isso. E acaba que juntando vocês colocam forças num objetivo em comum, Bem né? isso. Que é a empresa de vocês. Sem dúvida, vocês Isso. falaram de um empresário ajudar o outro, né? Em casa, depois que a gente casou, até um pouco antes da gente casar, quando a gente tomou a decisão de empreender, que já faz mais ou menos uns 8 anos, a gente estava namorando ainda. Então, nesse mesmo momento, a gente tomou a decisão de empreender, a gente viu que a gente queria coisas novas e já marcamos o casamento. E a vida começou a fluir. E uma coisa que eu tenho certeza que fez diferença foi que nós dois estávamos buscando os mesmos objetivos. Então, a gente ficou 6 anos se organizando. Legal. A gente viveu um padrão muito abaixo do que a gente poderia, para a gente se organizar, para a gente poder realizar, dar o próximo passo. E eu acho que por ter passado por esse processo junto também, sofrido junto, vamos dizer assim. Então isso cada vez fortaleceu mais a nossa relação. É lógico, né? Que tem as Não dificuldades, são só rosas, né? Tem a Porque senão o pessoal de TPM. casa vai pensar assim, nossa, É que só casal flores. perfeito, Só amor, flores. Não.
Aí eu até falo pro Lucas, né? Porque assim, quando você, por exemplo, você tem um funcionário, você tem um sócio que não é o teu esposo, e dá algum problema, você tem um jeito pra falar. Quando isso acontece com o teu esposo ou vice-versa com a esposa, às vezes você acaba estourando porque você não se segura, porque Não já trava. tá acostumado, não tem Sim. filtro. Então isso que, pelo menos eu tive que cuidar bastante no início, né? Então no Sério? início... Você? Sim, é não assim, parece, né? Não, Zen, né? Vocês, não, mas pra mim vocês dois são equilibrados. O Lucas mais, com certeza, Ele é né? mais calmo, mais Mas você calmo. finge bem. Finjo bem. Então, assim, isso que tem que cuidar muito, porque é aquilo, né? Quem realmente conhece a gente é quem mora com a gente, quem conhece a gente há mais tempo e tá ali com a gente dividindo, né, a mesma casa. Então, isso que a gente teve que ir ajustando. E claro, né, outra coisa também que a gente tem que cuidar um pouco, porque às vezes a gente acorda e não fala nem bom dia e já tá falando de um cliente que lembrou. Ou verdade. daí, antes de dormir, é 10, 11 horas e tá falando sobre um cliente. Então, a gente tem que ficar se policiando. Ou às vezes, vai sair junto, só fala sobre o trabalho. Então, essas coisas daí a gente vai ajustando, né? Mas a gente tá em processo, né? Que faz Mas um eu ano, falo, acho que faz um é, ano. eterno processo. Porque É às o vezes eterno também a gente processo. acaba falando só de trabalho, porque Sim. querendo ou não... Daqui a pouco vai ser só do Emanuel. Também vai mudar, acho que vai Já mudou um pouco, já Muda. mudou. A gente já fala bastante do Emanuel, já, né? Mas tem uma coisa muito legal também da gente trabalhar junto, é que, por incrível que pareça, Jorge, porque você não, né? Nós temos perfis totalmente diferentes. Nós somos muito diferentes. E- É a água e o vinho. Só que a gente se complementa demais no trabalho. Então tem coisas que a Ariane, ela voa, faz muito melhor do que eu. E tem coisas que ela tem dificuldade e que eu vou fazer melhor. Então isso também é um ponto legal da gente Ajuda, trabalhar né? junto. Porque são dois sócios, né? Remando no mesmo, com o mesmo objetivo e ainda se equilibrando por conta de ter um perfil um diferente do outro. Mas é lógico que dá treta. Às vezes um não quer ceder, e assim, mas dá certo. No final das contas, dá. É No bem final mais dá tudo certo. positivo do que Isso. negativo. O saldo, né? Eu acredito, né? Porque pro meu sonho e pra minha mãe tá casado faz 35 anos. Costuma lá, também, né? Com o tempo acostuma. Costuma que saber sim. levar. Sim, com certeza. É desafiador, mas é muito bom. E essa questão que o Lucas falou, que a gente se complementa, isso é muito legal. Eu sou mais a parte comercial, né? E ele é mais a parte operacional, administrativa, mas... Na verdade, assim, era pra ser assim quando ele entrou na empresa. Mas eu descobri um lado muito comercial nele. Então, ele Olha, trouxe eu não muitos sei, mas eu clientes. gostei bastante. Ele me mandou tudo organizadinho Isso. ali, a Ele é desse descrição, que jeito, ninguém aham. até hoje É fez. engenheiro? Eu acho que... Ele é muito organizado e eu já não sou tanto. Eu brinco que eu vendo e faço graça. Mas assim, a parte de organizar. Viu? É muito assim. Muito. É muito assim, tanto que quando o pessoal fala assim, nossa, gente, você vende seguro de vida, você fica só dando risada, gente, é meu jeito, né? Então, assim, eu vendo e faço graça. A parte de organização da empresa, processos, como você Financeiro. viu, financeiro, ele é muito organizado. Então, isso daí ajuda muito. Na época, né, antes dele entrar na empresa, eu que fazia a maior parte. No começo era meio bagunçado, né? É bagunçado, Do mas teu tem jeito gerência. dava certo. Eu me entendia, mas com certeza agora tá muito melhor, né? Muito mais organizado. E aí Legal. chegou um momento que, quando como a gente tava falando, precisava contratar. O nosso plano era 5 anos, né? A gente abrir empresa, organizar, e foi isso que meu amigo falou. Daqui organiza, ajuda ela, fim de semana, feriado e tal. Daqui uns 5 anos a empresa está estruturada, você sai, mantém a casa por enquanto. Só que deu 1 ano, né? A empresa precisava de mais alguém. Então, a gente precisava contratar alguém. E aí? Contrata um funcionário. E aí a gente pensa, vou contratar um funcionário, assim, no mínimo 4, 5 mil por mês. Com tudo, né? Assim, pelo menos, né? Agora vamos pegar uma pessoa top. Já é muito Já é mais. 8, 9, 10, né? Ilimitado. Uma pessoa... Então, nada melhor do que eu assumir essa posição. E trabalhando 24 horas. Né? É muita diferença. Que é muita difícil comparação. encontrar alguém que trabalha 24 É, Tá 100%. feliz ainda, né? Feliz ainda. E apaixonado. Muito apaixonado. Princesa dali pra cima. Então, foi mais difícil pra ela sair do que pra mim, por incrível que pareça. Por mais que eu era concursado, um concurso estadual, um concurso legal, foi muito mais difícil pra ela porque ela teve que dar o primeiro passo, né? Com certeza. Esse negócio de... E foi com os dois pés na porta, né? Porque, tipo assim... Com os dois. Ó, tô saindo
Muito obrigado, Sem né? plano Muita B. Tô gratidão. saindo, É. aviso 8 horas da manhã, saio 11 horas e, tipo, vou abrir a minha empresa. E Sim. vou tocar o barco com os meus clientes. Mas eu vejo a maioria dos negócios, nem sempre você precisa ter o dinheiro pra começar, e sim a coragem. É o mais importante, porque se você não tem a coragem, e às vezes você tem dinheiro, não vai. Então, realmente, dá o primeiro passo, depois você vai, tá no fluxo, vai daí vai indo, embora. né? Você coloca o pé e Deus coloca o chão. É, Sim. exatamente. E nada como um boleto pra te motivar a ganhar mais dinheiro. Isso eu já... Bem isso mesmo. Pra quem precisa de coragem, né? Tá tudo certo. Mas muito legal essa história, Ariane, muito inspiradora, né? Porque as pessoas às vezes têm medo de iniciar uma outra trajetória. Mas quero te perguntar uma coisa. Já que você comentou que vocês vendem seguro de vida. Seguro de vida é só pra morte? Por que um engenheiro, um arquiteto deveria contratar um seguro de vida? Sim. Isso a gente bate muito na tecla. E até eu comentei da questão que eu vendo e faço graça, né? Porque quando eu fiz a especialização em seguro de vida, a minha mentora falou, ó, quando vocês forem falar de seguro de vida, vocês falem muito sério, sem dar risada nem nada. Eu falei, não tem como. Eu chego na casa, os clientes falam assim, chegou aqui junto as canelas. Chegou, então assim, sempre tem umas piadinhas, né? Mas eu falo assim, que até eu fiz uma reunião esses dias com uma parceira, ela falou, nossa, você fala do seguro de vida de uma forma muito leve. Então é isso que eu tento levar, o seguro de vida de uma forma muito leve, porque assim, um dia todo mundo vai, né? Vai acontecer, mas eu tento levar de uma forma leve. Então, o que acontece? Quando a gente fala de seguro de vida, pensa assim, não, seguro de vida é só pra morte, é só pra eu deixar dinheiro pro Ricardão, é só pra eu deixar dinheiro pra minha esposa ficar bem e tal. E não. Eu falo que o seguro de vida ele tem muito mais coberturas em vida do que, né, a própria morte. Então, tem, por exemplo, invalidez por acidente, por doença. Então, se acontecer da pessoa ficar totalmente inválida, ela tem um valor que a gente calcula que é para ela se manter pro resto da vida, se isso chegar a acontecer, né? E até você comentando de engenheiros e arquitetos. O que acontece com a maioria dos profissionais liberais, empresários, e a gente se enquadra nisso? Geralmente, ou não paga INSS, ou às vezes paga em cima de um salário mínimo, 2. E esse engenheiro ou arquiteto, com certeza, ele ganha bem mais. Então, se acontecer algo nesse sentido, ele vai ter que diminuir muito o padrão de vida dele. Então, essa é a primeira questão. Então, é isso que a gente interpreta e entende para apresentar o seguro. Então, tem a questão de invalidez, né, que eu comentei, por acidente, doença. Tem também cobertura de doenças graves, e eu falo que aqui também entra o nosso propósito, né, no seguro de vida. Doenças graves, entra Alzheimer, Parkinson, câncer, tem várias doenças, a gente consegue incluir até 30. Então, aconteceu a doença, não é por reembolso. Então, se a pessoa fizer o tratamento pelo SUS particular, convênio, libera o valor que ela contratou, ela faz o que precisar. O que acontece? Em 2018, eu tive câncer, tive um câncer de tireoide. Na época, eu trabalhava no banco, eu vendia seguro e eu não tinha seguro de vida. Então, Você passou na pele, então. eu passei na pele. Então, assim, eu tive um câncer de tireoide muito grave, que estava indo já para outros órgãos. E isso foi muito rápido. Questão de 15 dias eu precisei fazer uma cirurgia. Na época, eu tinha o melhor plano de saúde do país. Eu tinha o Bradesco Saúde, enfim. Minha renda não diminuiu, porque eu estava no banco, fiquei 20 dias afastada. E mesmo assim, eu gastei 30 mil em 30 dias. E quando você se vê de cara pra morte, você faz o que precisar. Você tira dinheiro de onde for. Então, eu tive que pagar médico particular, tive que pagar suplemento. Eu fiz tudo o que precisava pra eu ficar bem, né? E eu não tinha seguro. Eu pensava assim, não, imagina, eu com 26 anos, eu vou ter Nova. câncer? É, né? Da onde isso, gente? Ou eu vou morrer? Na época, até eu pensava assim, não, vixe, se eu fizer esse seguro de vida, eu vou chamar doença. Né? Como se tivesse adiantado alguma coisa, né? Não fiz o seguro, não vou ter doença, né? Então, eu passei por isso. E daí eu fiquei pensando, gente, a minha mãe teve câncer de colo de útero, minha avó faleceu de câncer, tive tios que tiveram câncer, a família do lado da minha mãe é minada. E ninguém tinha seguro de vida. Então, às vezes, teria até salvado, né? A vida da minha avó, dos meus tios, enfim. Então, eu comecei a pensar nisso. Falei, gente, ninguém tem seguro. E eu lembro que lá no banco, ninguém tinha. Os funcionários, eu não lembro dos funcionários terem e tal. A gente oferecia para os clientes para, né? Bater tinha meta, questão de bater aquela coisa. meta, claro, né? Questão de bater meta e tal. Eu vi um papel social, principalmente vi na pandemia isso acontecer, né? As pessoas faleciam, família ia lá. Se tinha seguro, era uma reação. Se não tinha, era outra. Então, assim, eu comecei a olhar diferente, né? Para a questão do seguro.
Então, tem essa cobertura de doenças graves, que no meu caso cobriria, né, esse câncer, o que eu tivesse contratado teria liberado, teria me ajudado demais. Temos também uma cobertura que eu falo que é um diferencial nosso, né, que é muito difícil um corretor em seguro de vida que comercializa, que é o DIT. Então, eu ia DIT, perguntar disso. Isso, queridinho. Queridinho, nós temos também. Então, o DIT, ele é diária por incapacidade temporária. Eu falo que o DIT é uma verdadeira proteção de renda. Por quê? É para casos de atestado. Então, por exemplo, se o engenheiro ou arquiteto, ele ficar afastado por conta de atestado. Quando a gente pensa assim, não, virei profissional liberal, virei empresário, nossa, então atestado é só para quem é CLT. Tanto que antes, né, até as pessoas falavam, né, os clientes, né, quando faz a consultoria, falavam assim, nossa, Eliane, eu ia no médico, o médico perguntava assim, você quer atestado? Eu falava que não, porque não adiantava, eu vou entregar pra quem, né? E daí depois que contrato seguro, eu falo que entrega pra Ariane. Entrega pra gente. Olha que legal. Uhum. Então, é para atestados acima de 7 dias. Então, isso traz uma tranquilidade para quem é profissional liberal e quem é empresário. E diferente do INSS, então já é a partir do 8º dia e é em cima da renda real. Então, se a pessoa ganha 100 mil por mês, a gente consegue proteger 100 mil reais por mês. Então, não tem aquele limite de 7.500. Hoje a gente consegue chegar até 150, né? Hoje a gente consegue chegar em até 150 mil por mês. E recebendo. E não Verdade. tá. E é legal falar do DIT porque é muito diferente. A ideia é igual o INSS, porém não funciona igual o INSS, funciona de uma maneira muito melhor. Porque o INSS você paga, mas você tem que estar lá os 15 dias e você só vai receber acima de 15 dias. E aí, no caso, eu que sou empresária, quem que... E esses outros 15? Tipo assim, beleza, vou receber lá do governo? Vou, mas... E daí que eu vou ficar parada? Igual, eu ainda, e os outros 15 que eu perdi, né? Agora, com o DIT, não. Daí a gente consegue... E esse DIT é um outro plano, não é junto com o seguro de... Ele é junto. Ah, ele é junto. Ele é junto com o seguro de vida. É uma cobertura. É uma cobertura do seguro de vida. Aí, na consultoria que nós fazemos, a gente entende qual a renda que a gente tem que proteger. Né? Qual o valor da renda que a gente tem que proteger. Então, a gente entende se esse arquiteto, o engenheiro, se ele paga INSS, se ele não paga, qual que é o custo de vida dele, enfim. Então, a gente preza muito por manter o padrão de vida. E eu falo que isso traz uma tranquilidade. Quando o Lucas saiu, né, ele era funcionário público, ele pisou pra fora do IDR, ele já tava com o seguro dele com o DIT. Porque o que é o medo? A gente ajuda muito as pessoas que estão em transição. Então, a gente tem muitos clientes que era funcionário público, foi para empreender e deu esse passo por causa do seguro. Então, isso é muito legal também. Desculpa. Então, deu esse passo por causa do seguro. Por quê? O que a pessoa pensa quando é funcionário público? Mas aqui, se eu ficar afastado 90 dias, a minha renda permanece. Então, a gente consegue fazer isso no seguro e é com a renda real da pessoa. Outra coisa também é a questão, depois a gente vai falar, enfim, da previdência, né? Mas eu falo que são duas coisas que prende, às vezes, o funcionário público. É a questão de atestado e a questão de aposentadoria. E as duas coisas a gente consegue resolver. Então, a pessoa consegue ter esse sonho, né? Ela consegue viver esse sonho. Ai, é o meu sonho, aposentar. Você vai conseguir, você lembra, né? Que você jogou pro universo 40 anos, né? Eu joguei, eu falei... Ficou gravado hoje aqui, inclusive, hein? Então... Eu cheguei lá na Ariane, porque eu sou cliente da Ariane Olha já, só, gente. que Presta atenção. A testemunha aqui. A testemunha é um... Como é que é? Ai... Enfim, tá, depois eu lembro. Sim. Mas cheguei lá na Ariane pra falar, ela disse assim, mas você quer ser aposentado quando eu? 40. Ela, não, mas... Eu falei, não, pode calcular com 40. É 40 anos, moça. É isso aí mesmo. Então ela jogou pro universo. Eu quero me aposentar com 40. Então vamos calcular aqui, né? Eu acho que eu tinha 30... Faz quanto tempo? Uns acho 2? Que faz quase 2 anos. Quase 2 anos? Então, um eu ano tinha e pouco. 31. Eu tinha 31. Nossa, mas tá próximo? Assim? Nós fizemos cálculo! Tá calculado! Eu quero olhar. E olha pra ela e falo assim: 40 anos. 40 anos. Tá e chegando. depois disso, muita coisa aconteceu, né? É verdade. Muita coisa, assim, muito grande E aconteceu. eu fiz. Daí eu falei que eu queria me aposentar com 40 anos. Sem ser por invalidez, né? Sem ser por invalidez. Eu falei, eu quero 40 anos saudável. Saudável, isso E mesmo. aí a gente fez a previdência privada, depois você comenta mais sobre. Sim. E eu fiz o seguro também, o seguro de vida.
que tem o DIT e tem o meu tem um negócio de cirurgia lá. Como é que é esse daí também? Ah, tem também, que é bastante cobertura. A Até Georgia vai saber. eu sou diabética, Sim. posso ficar sei lá o que, posso fazer isso, tipo... Tem que ser, tem que ter Sim, tudo. exatamente. Mal não vai fazer, Não. então... Então, esse que a Jorge comentou é um seguro cirurgia. Também é algo que as pessoas não conhecem, né? Então, é para casos que você faz uma cirurgia e você fica mais do que 2 dias internado. Então, tem uma lista de cirurgias que cobre, são mais de 600 tipos. E dependendo da gravidade dessa cirurgia, é o que libera. Vamos pegar o meu exemplo, que eu tive o câncer de tireoide. Agora esqueci o nome do procedimento, mas esse procedimento, se eu tivesse o seguro cirurgia, liberaria 50 mil. Nossa. Fora doenças graves. Fora o DIT, né? Se eu fosse Nossa, profissional acumulando liberal. tudo isso, você consegue... E eu vou tranquilo. falar, o meu, se não me engano, custa 13 e pouquinho por Sim. mês, cara, Aham. esse negócio. Beleza, sei quando eu vou fazer cirurgia? Não sei, pode ser que eu nunca faça? Beleza, mas Pode se eu ser. fizer, Se 13 fizer, pila, tem. entendeu? Tipo, Não vai... Sei lá. É uma coca. exatamente. Bem Ai, isso que ódio. que ódio. Que ódio. E aí, Mas tipo, daí quando a gente conversou, eu falei, não, mas cara, a gente precisa disso. E o DIT E com foi o diabetes que... aprovou, né? E com Aham. diabetes aprovou, porque o meu problema é que como eu tenho diabetes, outras seguradoras não cobriam. Às Acho vezes que não era aceita. isso, né? Correto. Eu não lembro qual que é o termo, mas enfim. Sim. Eles não aceitaram o não risco. aceitam o risco. Por causa da diabetes, eu tenho propensão, por mais que eu tenha exame bem feito, e seja tudo ok. Daí eu falei, não, vamos fazer tudo esse trem aí. Mete marcha aí, tá? Adiciona louco. tudo que precisa. vai E o saber dia que se você eu vou- precisar, use, senão... Se eu tiver que me aposentar pelo INSS, eu tenho que Lascou, né? a minha carteira... Cara, eu nunca tive a carteira... Eu tive a carteira assinada uma vez, Olha só, gente. em 2015, eu acho. Durou 3 meses, 10 porque de anos. lá eu abri a minha empresa. Daí depois eu comecei a recolher o meu INSS. Só que se eu colocar na ponta do lápis, 10 anos. Sim. Eu tenho que trabalhar mais 25 ainda, se não aumentar, entendeu? Bem Isso isso se mesmo. aposentar, né? É, Isso é um que detalhe. tem essa possibilidade de- Sim, se aposentar com 40 e se aposentar com 65... 70, talvez, 70, né? talvez, eu não sei nem se porque- vamos, mas enfim. Aí eu falei, não, Sim. vou fazer É. esse negócio aí. Bem isso. E a questão que a Georgia falou da diabetes, né? Hoje em dia eu falo que é muito difícil quem não tem nada, né? Alguma coisinha tem. Então a gente não trabalha assim com uma seguradora em específico. Então quando a gente abriu também a nossa corretora, a gente pensou, não, a gente vai ter uma corretora independente que não vai ser ligada a uma seguradora em específico. Porque às vezes a seguradora X vai ser bom pra Georgia, mas não vai ser bom pra Bruna. Então a gente, né, nos cadastramos nas maiores do país, e isso é bem difícil acontecer. A gente conseguiu por network mesmo, por conhecer muitos corretores, né? Da época do banco, que nos deram muito apoio. Então é muito difícil, de cara, uma corretora que está começando já conseguir se cadastrar nas maiores, né? E a gente conseguiu se cadastrar nas 7 maiores, né? Que legal. Do país. Então, são seguradoras muito boas e que mesmo que a pessoa tenha algo pré-existente, que no caso da Georgia, a gente mandou exames, beleza, aprovou e tudo certo, né? Agora, quando você fica amarrado a uma seguradora só tem aquela para o cliente. Então, não deu certo, você não tem outra opção. Além né? do custo-benefício, né? Além Que do trabalhando com custo-benefício. várias seguradoras, a gente pode entender o caso do cliente. Às vezes, o caso da Georgia, aquela seguradora específica vai aprovar, por exemplo. É. A E outras vai. não. Outra não. Ou o preço vai ficar muito maior em Tem a outro. questão do Então, valor já também. sabe. a gente consegue buscar o melhor custo-benefício para entregar também para o cliente. E uma coisa que é um tabu também, pessoal, você falou, né? R$13 o seguro cirurgia. O pessoal pensa em seguro de vida, pensa Acho que é um que é negócio caríssimo. assim, Nossa. meu Deus. Eu tenho Eu que acho que é parcelar a parcela, meus Quando- clientes falam, achava que eu tinha que parcelar a parcela do seguro. Parcelar, parcela. Quando a Ariane Porque eu vai acho que falar, falta até mesmo conhecimento. A gente Conhecimento. só fala, tipo, igual o seguro de vida. A gente acha que é só pra morte. Só pra morte, bem Tem isso ainda, mesmo. o pessoal ainda tem esses tabus que seguro de vida é pra morte, que vai deixar só pro Ricardão. marido, pro Ricardão. Aquele negócio aquele seguro do banco lá, aquele automático lá que... Só morte acidental. daí não sabe o que cobre, falta bastante informação. Falta, daí as pessoas acabam tendo até preconceito, né? Tipo, ai, não vou deixar nada pra ninguém. Né? Às vezes tem gente que fala isso, né? Então acho que falta... Por isso que é legal até esse podcast, para as pessoas saberem também Saberem. o por trás de tudo que cobre, né? Sim. E bater o desespero igual eu, sabendo que eu não tenho, né? Vê isso, mas tem como ter. Mas a Lari não tem. E ela comentou, poxa, eu podia ter feito... Ela fez uma cirurgia esses dias, que ela podia ter, às vezes, E se ela ela tivesse... ficou 45 dias. Olha só. Aham. Tá Parada testada pra podendo- até 1 ano, hein?
Se ficar 1 ano, tem a cobertura. A gente tem alguns casos, até a gente gosta de comentar, né? Não dá pra contratar agora. E agora, é tipo carro batido, sabe? Essa cirurgia não, as próximas daí sim. A gente tem alguns casos, né, que a gente gosta de comentar. Por exemplo, às vezes tem coisas que a gente faz, tem uma saúde muito boa, acha que, por que eu vou precisar de seguro, né? A gente tem uma cliente lá em Minas Gerais, porque a gente tem clientes em 9 estados, tá? Estamos chique. detalhe, Então, né? Vocês tirem foto com a gente agora. Detalhe. Pra vender depois. Porque depois... Ninguém me segura. Quase 10. Estamos chegando. Então tem uma cliente lá de Minas, estava correndo no lago, tropeçou e quebrou um pedacinho da ponta Da do osso, tíbia. da tíbia, do Só pé. a pontinha, nem aparecia na ressonância. Aí o Meu médico Deus. falou assim, olha, você tem 2 opções, ou a gente faz a cirurgia, aí você vai ter que colocar tala, depois vai tirar, depois fisioterapia, depois a gente vai ver se ficou bom, e assim Nossa. vai. Ou você fica 90 dias de botinha com o pé pra cima. 90 você dias de escolhe? botinha pé pra cima. 90 dias. Foi isso que ela escolheu. E aí ela ficou 90 dias de atestado. Aí fazia o quê? 15 dias que ela tinha 15 feito? dias. Que foi 15 acidente, dias. daí não tem carência, né? Conta- Acidente não tem. Conta você o que ela falou quando ela te ligou. Ah, sim. Daí, sempre que a gente faz a consultoria, a gente fala para nossos clientes, né? Aconteceu qualquer coisa, aciona a gente. Não fica na dúvida, porque às vezes a pessoa pegou um atestado de 10 dias e acha que não tem cobertura. Ou acha que aquela situação não cobre. Então, a primeira coisa na hora do sinistro, os clientes falam: Ariane, eu lembrei do que você falou, não falei nem pra minha família. Eu tô comentando com você o que tá acontecendo. Daí ela falou assim: Ariane, então aconteceu, contou tudo, né? Ela falou assim: ó, só não quero que você pense que eu tô querendo tirar dinheiro da seguradora. Porque eu não me caí porque eu quis, eu não quebrei porque eu quis. Imagina, Ela quem falou, quer fazer isso? Ela falou, porque faz 15 dias que eu fiz seguro, você vai achar às vezes que eu quebrei porque eu quis. Falei, claro que não, imagina, essas coisas acontecem, né? E ela falou assim, mas faz tão pouco tempo, eu acho que a seguradora nem vai liberar. E, enfim, deu certo, ela recebeu, né, o salário dela, a renda dela real, durante 90 dias e pôde se recuperar. Pelo INSS, a renda dela dava em torno de 2 mil, mais ou menos, só que ela ganhava mais, ganhava perto de 10. Então, ela conseguiu cobrir a renda dela durante esses 3 meses, depois voltou a trabalhar, enfim. A Floriane nunca mais... Olha, eu não quero nem pensar em ficar sem seguro. Porque ela Não, viu deve que ser muito realmente- legal. Legal assim, né? Mas você vendeu... Tranquilo. Tipo, 15 dias depois aconteceu um negócio que ela precisou. Que ela precisou. Então, bem tipo assim, isso nossa, mesmo. ainda bem... Longe de mim, mas eu acho que ela chamou. Meu Deus do céu! Não, mas é verdade, ó. Eu tenho o Prolabore na minha empresa. E eu pago lá do INSS, que é o obrigatório lá, dá mais ou menos 400 e poucos reais, se não me engano. Tá, beleza. E eu recolho em cima de 2.800 reais. Né? Então, eu teria que ficar mais de 15 dias pra daí eu receber o valor de 2.800. Isso. Sendo que eu ganho mais que isso, eu retiro mais que isso. Só que eu pago seguro. O meu seguro é 200 e pouco, eu acho, Ari? Nem isso, Nem 100 e isso, pouco. né? 100 e pouco, mas Com os dois é quase... Dá, é que tá, a gente- enfim, não isso. dá 200 reais que eu Sim. pago. Aí pensa, pagando esse a mais, eu já teria lá com 7 dias numa situação dessa, a minha renda integral baseado O no... comparativo, né? Pra É ver isso. que vale muito mais a pena Claro. e você consegue... E a mais mesma coisa cobertura. depois quando vai se aposentar, você não adianta. Vou me aposentar com teto de 2.800? Exatamente. Lá na frente vai valer quanto? 2.850 reais? Ixi, meu Deus do céu. Ou vai estar todo mundo, às vezes, ganhando um salário mínimo, né? Porque também eles Ou a fazem gente vai ajustes, trabalhar até morrer, né? É, também. Tem essa opção também. É, só- Mas a questão do valor, a gente sempre faz a consultoria. E também, Isso. quando a gente fala sobre a consultoria, daí que as pessoas acham que o seguro é extremamente caro, né? Porque imagina, né? O seguro Nossa. do banco é um valor X. Imagina com a consultoria da Ariane quanto é, né? E não, a gente faz tudo adequado à renda. Então, o seguro de vida, isso a gente aprendeu na especialização, para ser bem comercializado, ele tem que ser no máximo 5% da renda. Ele não pode passar disso. Se ele passar disso, ele não está certo dentro do percentual da renda do cliente, né? Então, nessa consultoria, a gente entende tudo, para que se acontecer algo que venha a faltar, que esse valor ajude a família. Mas a gente analisa. Por exemplo, pegar engenheiros e arquitetos. Às vezes, a maioria não é casado, não tem filhos. Por que eu vou colocar 1 milhão de cobertura de morte para a pessoa, sendo que ela não tem nem para quem deixar? Então, isso que a gente cuida. E quando a gente faz a consultoria, se o cliente fala que tem seguro de vida, a gente analisa a pólice, porque a gente pega muito isso. Às vezes, a pessoa tem um seguro de vida no banco. 1 milhão de cobertura. É solteiro, não tem filhos, não tem nenhum dependente financeiro. Então, a gente ajusta, a gente coloca o mínimo de morte
E a gente ccoloca mais cobertura em vida. E às vezes é um autônomo e só tem morte. E a pessoa às vezes nem Então- sabe que tá assim. Nem sabe. A maioria. Né? A maioria. Desconhece. Não Desconhece. sabe. Só Isso fechou mesmo. lá pra bater a meta? É. Bem isso mesmo. E daí eu falo, daí a pessoa às vezes, né, Deus o livre, tem um câncer. Ah, não, mas eu tenho seguro de vida, eu vou lá procurar. Daí vai Aí ver. vai ver, não tem só morte. É, vai só buscar Né? quando precisar, né? É, bem isso. E daí às vezes vê que não tem, né? Uma coisa que a Ariane falou, né? Falou que a gente toma muito cuidado para não passar de 5%, mas em geral é 1,5%, É, 2%, 2,5%. é bem menos que É isso. nesse meio aí que gira o valor do seguro. Então você pensa lá numa renda, sei lá, de 10 mil, é 1%, 1,5% o valor do seguro bem completo. É, um seguro bem completo, baseado no que o cliente realmente precisa, com todas essas coberturas que a gente comentou, né? Mas como a consultoria, desculpa, só para terminar, como a gente faz a consultoria, o valor ele vai ser sempre adequado para cada cliente. Então É. não tem nem como dizer, vai ser Sim, 1%, ou vai ser isso. 5%, ou vai ser 3%, né? É sempre Ou questão de valor, porque personalizado. cada cliente vai ter um valor diferente, vai ter uma análise, né? Ariane, agora até comentando sobre previdência privada, que eu também quero me aposentar, né? E o INSS não vai ser. Não vai rolar. Não vai ser. Isso eu já tenho uma certeza, Quando né? você tá, Bru? Ai, vou fazer 29 esse mês. É um bebezinho Cara, ainda. 29 pra 40. É. Tem tempo. E tem tempo. E tem que mentalizar. Bem, viu? Bem Ah. organizadinho. Tem que É que eu visualizar. sou um pouco mais. Eu não sou tão otimista. Não, otimista não vai acontecer, mas eu penso em 45. Eu tenho Tá bom, essa visão. nossa. Tá Quantas ótimo. pessoas no Brasil Tem problema. conseguem ser Não, eu sei que tá É muito por invalidez. ótimo. Seu sonho. É só por invalidez e um salário Hamilton, mínimo. você tá escutando isso. Você dê teus pulos. É, você dê teus pulos. Tá trabalhando bastante, que eu vi Tá ali, tá ali. Mas, Mas entrando nesse ponto, se você puder explicar o que é previdência privada e como funciona. Pra galera que não tem, se começar a se preocupar. Sim. Deixa o Então, Lucas a responder. previdência privada, vou contar só para resumir por que a gente começou a trabalhar com a previdência. Porque no começo, o nosso objetivo era ser especialista em seguro de vida e trabalhar somente com seguro de vida. Mas a previdência, ela entrou, na verdade, como um propósito, assim. Por quê? Como a gente falou antes ali, a gente ficou 6 anos se organizando financeiramente para a gente poder empreender. Então você falou até da coragem, né? Que é mais importante do que o dinheiro. Concordo 100%. Porque tem muita gente que tem monte de patrimônio, mas às vezes fica amarrada no emprego e nunca mais sai. Mas no nosso caso, nós somos muito medrosos. A gente sempre foi Demais. muito medroso. Então a gente se organizou financeiramente. A gente ficou 6 anos vivendo abaixo do nosso padrão, guardando, estudando sobre investimentos e investindo. E o investimento nos proporcionou, chegou no momento que a gente conversou, quando a Ariane foi tomar a decisão naquele mês de março, ela estava muito aflita. Por quê? Por mais que a nossa mente, ela saiba a decisão que a gente quer tomar e o porquê disso, o emocional, ele Trava. trava a gente. E aí a gente chegou, sentou e conversou. Olha, Ariane, porque ela também, uma preocupação dela, ela ter que, aquela preocupação do banco de ter que vender. E ela teve até um começo de burnout, né, por causa disso. E aí ela tinha medo de diminuir muito a nossa renda. Aí eu falei, olha, com os investimentos que a gente tem, como a gente se organizou financeiramente, você pode ficar 2 anos sem vender nada que a gente vai manter o nosso padrão de vida. Por quê? A gente se organizou e a gente investiu e fez esse dinheiro multiplicar. fez um planejamento legal pra fazer isso. Então, trabalhar com a Previdência é também levar isso pra frente. É um planejamento. É um planejamento. Mostrar para as pessoas que elas não precisam depender do INSS. Poxa, mas eu vou se aposentar só com 63 ou 65, né? Da gente que é jovem, vocês mais ainda. Dá uma Vocês tristeza, mais né? do que a gente. Então, Capaz mesmo. Bruno novinha, Jorge também. Vocês não são novinho também, né? Tá louco. é só a carinha. Então, a Previdência é uma forma de se organizar. Para resumir, para deixar uma forma bem fácil de falar. Então, você, Jorge, você pode escolher a idade que você quer se aposentar e com a renda que você quer se aposentar. Ô, Bruna, qual é o nosso trabalho? É te ajudar a chegar nesse objetivo. Então, na nossa consultoria, a gente te entrega um planejamento financeiro totalmente gratuito. Isso daí, dependendo do lugar que você for, um consultor financeiro, vai ter um custo para fazer para você, porque dá trabalho. Mas é algo que a gente entrega
a mais, né? É um bônus do nosso trabalho. A gente faz essa consultoria totalmente gratuita. Então a gente vai te entregar o passo a passo do que você precisa fazer, quanto você vai precisar investir por mês, se você vai começar com valor X, se você vai aumentar uma vez por ano. Então a gente faz todo esse planejamento conforme a sua realidade para você atingir o seu objetivo. E a previdência você pode começar com R$100. Então, se a gente for pensar hoje em dia, R$100 não dá para uma pizza, né? Não. Você falando em previdência, por exemplo, desde que eu comecei a trabalhar, que eu era estagiária, eu sempre fiz previdência. Sério? Eu guardava 100 pila, assim, só que daí quando dava o prazo lá da previdência, que era do banco normal, eu ia lá e resgatava e gastava com alguma coisa, né? Eu ia fazer uma viagem e tal. Então eu sempre Tive essa cultura. Sempre tive essa cultura, porque também eu preciso estar lá com aquele boleto pra eu pagar, porque senão, todo mês vou guardar tanto dinheiro em tal. Não eu guarda. quero o compromisso do boleto, entendeu? Compromisso. E daí eu acabei, depois de um tempo, eu falei, poxa vida, olha, todo esse tempo, se lá, quando eu tinha 18 anos, que eu comecei meu estágio, eu tivesse guardado esses R$100, seria uma outra realidade hoje, Sim. com 33. Sim. Né? Se eu nunca tivesse tirado dinheiro, se eu fosse lá e tivesse feito um aporte maior. Sim. E aí, depois que eu falei, não, então vou Guardar fazer... e vou esquecer. Vou guardar, vou esquecer pra me aposentar mesmo. Bem isso. E aí... Daí a gente vai... E daí, eu lembro que quando eu fui lá, você me mostrou um gráfico... Aquele gráfico é maravilhoso. Um gráfico que fala assim, aqui tá a tua idade e o valor que você deposita no mês. Daí, quando você chegar na idade que você quer se aposentar, você vai ter tanto de dinheiro. Você consegue visualizar, Isso, né? visualiza. A gente mostra se eu tudo. aumentar se eu aumentar R$50 na parcela, como é que fica? Daqui tanto, X tempos. Sim. E a previdência é isso, né? Você pagar Sim, no e longo esquecer. Uhum. Pagar e esquecer. Pra quando você lá naquele no Sim. teu objetivo. E isso a gente explica muito na consultoria. E eu falo que é por isso também que os nossos clientes não resgatam. Então, até hoje, nossa carteira, graças a Deus, é grande, né, de previdência. Um cliente retirou. Então, assim, nossos clientes, eles não resgatam. Como a gente faz essa consultoria, a gente explica. Porque o que acontece com o brasileiro? Ele é muito imediatista. Ele quer pra agora. Ele quer pra agora. A gente explica, se você retirar agora, você vai pagar muito imposto e você vai ter poucos juros. Se você deixar esse dinheiro trabalhar pra você, lá na frente ele vai multiplicar muitas vezes. Então, a gente mostra isso. Então, não é só assim, a pessoa quer fazer uma previdência, a gente vai lá e faz. Tanto que a gente não comercializa sem a consultoria também. Porque a gente conscientiza a pessoa de onde ela quer chegar, né? Que eu falo que essa também é a questão do nosso propósito, né? Então, até o Lucas estava explicando. Então, assim, a previdência privada, ela é um tipo de investimento. Então, tem a previdência social, que é a do INSS, que todo mundo já conhece, e a previdência privada, que ela independe do governo. Então, a questão de idade é a pessoa que vai escolher, questão de quanto que ela vai retirar por mês. Lá na frente, se ela quiser retirar todo o valor que ela investiu, ela pode, se quiser retirar uma parte. Mas na consultoria, a gente explica a melhor estratégia, né? Por quanto tempo, no mínimo, que é bom deixar, como que ela faz essas retiradas, e a gente dá todo o suporte, né? E da forma que a gente faz, a gente, por mais que... A gente deixa o cliente totalmente livre, porque não fica bloqueado esse dinheiro. A gente faz de uma forma que fica 2 meses. Não quero escutar. Não, mas eu não vou deixar você retirar. Só que a gente Não, explica. mas a gente explica. Não. Explica o benefício de você assim, deixar pode, lá. mas não tira, tá? Não é viável, tira. Não pode, tá, Georgia? Sim, senhora. Então, com todas essas especializações da Ariane em investimentos, a nossa experiência também em investimentos, a gente vai ajudar, vai ver qual que é o perfil do cliente, se a pessoa é mais conservadora, se tem um perfil mais moderado, mais arrojado. Então, a gente ajuda a escolher, né, baseado no perfil do investidor. A gente vai olhar uma previdência que tem uma taxa de administração bem baixa, né, a menor possível, e que tem um histórico de rendimento bom. A gente mostra isso para o cliente, né, como a gente chegou nessa conclusão. Então é tudo muito transparente e o cliente está participando dessa construção. Então por isso que ele sabe o que ele está fazendo ali. É igual o seguro. Ele está pagando aquela parcela, ele sabe por que ele tem aquele seguro, porque ele lembra o que o seguro faz. Mesma coisa a previdência. Tem um propósito naquela parcela, vamos dizer assim. Naquele boleto, né, E Jorge? nada impede também. Eu quero começar. Eu acho que é um dos boletos mais felizes que eu pago. Olha E só, às vezes eu 40 anos, esqueço. 40 Daí anos. vem ela e me lembra. Ó, amiga, tem que pagar. E falta pouco, Sim. Falta pouco só. Bem isso. E a pessoa também consegue a cada tempo. Esse ano não consigo, vou começar com R$100.
Aí ano que vem eu aumento. Porque o difícil eu vejo é começar. Eu, pelo menos, sou assim, né? Sim. Tem uma conta. Primeiro mês, aquela conta. Ai, meu Deus, tô pagando Sim. aquela conta. Chega lá no terceiro mês, você já paga, você já vai nem indo. sente mais, né? Então, tô pagando 100 e não tô sentindo. Ano que vem, quero pagar 150. E ao longo do tempo, conforme vai melhorando, né? Dá pra Realmente, fazer aporte sinceramente, também? Dá, aham. Tem como iniciar com R$100, como vocês deram um exemplo, depois ir aumentando para 150, 200. Tanto que no planejamento hoje, né, a gente consegue até entregar isso. Se a pessoa fala assim, Ariane, faz um planejamento para mim. Eu quero iniciar com 100, ano que vem eu quero ir para 200, no outro para 300, e eu quero fazer aportes. Por exemplo, eu quero colocar R$1.000 em um ano. Tem como? Então, a gente deixa o contrato muito livre e nós que damos todo esse suporte, né? Então, a hora que a pessoa quiser aumentar, tem como. Chegou em um momento, tá pagando R$500 e precisa diminuir para 100. Tem como. Ariane, tô passando por uma situação muito difícil, eu vou precisar suspender por enquanto. Então, a pessoa para legal. de pagar. A gente, assim, ajuda para realmente o cliente não resgatar. Né, para ele deixar lá. Porque se suspender o contrato, vai ficar, às vezes, 3 meses sem pagar, que tá passando por uma situação difícil. Depois retorna. E todo o dinheiro que está nesse fundo continua rendendo. Então, a pessoa ficou um tempo, depois volta. Às vezes vai aumentar. Então, a gente atende muito profissional liberal, empresário. Então, a gente sabe como é, né? Tem meses que é muito Cara, bom, tem meses que e se não é. você olhar, realmente, R$100, às vezes, é uma pizza, velho. Às vezes nem pizza, né? Não Às vezes é nem uma pizza. Dependendo da pizza. Dependendo de onde você vai ou o que, cara, você Sim. gasta fácil. Exatamente. Tranquilo. Então, mas é que a gente não tem, eu acho que o brasileiro em si não tem a cultura, né? A gente a gente ficou, acredito que muito tempo apegado no governo, no INSS, De ver que nossos avós estão aposentados pelo INSS. Isso E mesmo. achar que isso vai Exatamente. seguir. E achar que não tinha solução ou opção, ou que vai ser um gasto. Mas acaba sendo realmente um investimento. Investimento a Longo prazo. a longo prazo e que o retorno vai ser ok. Sim. Mas imagina eu lá desfrutando dos meus... Ai, que delícia, Desfrutando com a gente! desfruta, né? Ai, tomara que eu esteja viva para ver tudo isso. Vai Vou, tá, com vai certeza. tá. E no dia que completar lá Sim. quando der os 40 anos e completar o mês, daí eu te aviso. Porque daí provavelmente eu não vou resgatar, entendeu? Eu vou continuar talvez pagando mais uma parcelinha. Isso. Talvez tenha que fazer o do filho. Agora também, né? uma dúvida. Daí chegou lá que a Jorge foi com 40 anos. Se ela quiser pegar todo o montante, ela pode? Ou ela pode pegar, não, sei lá, você... Um salário por mês. Por sei lá, 5, sei lá. Não, eu quero o meu salário. Até morrer. Qual Sim. que tem essas opções? Tenho. Tem várias opções, né? A gente fala assim, por exemplo, vamos lá, vamos dizer, eu não sei porque eu não estava junto quando vocês conversaram, né? Vamos dizer que a renda que a Georgia quer lá é R$10.000 por mês. Então ela chegou lá na frente, vamos dizer que ela tem lá 1.200.000 acumulados. Ela tem a opção. Se ela decidir assim, não, vou tirar tudo esse dinheiro, vou comprar um motorhome e vou viajar. Ou vou tirar a metade, Meu sonho. vou comprar um motorhome Os mais pais do barato Lucas têm. e vou viver só com a metade. Então, você fica totalmente livre. Então, isso é muito legal da Previdência também. E depende do jeito que ela é comercializada. Então, a gente toma muito cuidado com isso. Para dar total liberdade para a pessoa. Então, você pode tomar a decisão. De repente, a Georgia vai chegar em 40 e falar assim, vou trabalhar mais 2 aqui. Vou fazer um monte de aporte aqui para aumentar esse negócio, enfim. Então, Também dá. é liberdade total. A pessoa tem liberdade total para adiantar, tanto para ir para 35 quanto para ir para 45, enfim. Então eu acho que as pessoas têm que olhar com outro olhar mesmo, que é um investimento, É um né? A gente investimento, falou já que é, sim. mas é que realmente é um investimento. Você Sim. tira a hora que você quer, Sim. você aporta o valor que você quer, né? Conforme o programado. Então não deixa de ser um investimento a longo prazo, né? Sim. E realmente pode tirar valor total, se quiser, pode tirar parcial, que é uma parte, mas o que a gente ensina na consultoria? Viver dos juros. Porque o que a gente quer levar para cada vez mais pessoas? A liberdade financeira. Então, o que é a liberdade financeira? Você tem um valor investido e esse valor te rende uns juros todos os meses. Aí você vai lá e tira só os juros. Daí eu falo que o dinheiro cria, né? Então, você tira só os juros. No outro mês vai acontecer o quê? Você vai ter mais juros. Aí você vai lá e tira. Então, nessa consultoria que a gente apresenta, se a pessoa só retira os juros, ela vive dos juros para o resto da vida. Ela paga pouco imposto, que daí a gente faz de uma forma que a pessoa vai pagar só 10%. E ainda, quando ela vier a faltar, esse valor vai para quem ela indicou em vida, porque é parecido com o seguro. A previdência você coloca para quem você quer que vá, caso você venha a faltar. Não precisa necessariamente ser herdeiro legal. Então, não passa por inventário, vai direto para essas pessoas. Então, tem muitos benefícios.
É o único Então, investimento que não vai que para não vai inventário. pra Se a inventário. pessoa vem a faltar, esse Não dinheiro sabia. não sai da família e não vai para inventário. E é o único investimento que é você que direciona para quem vai. Que legal. Porque tem testamento e tudo, né? Mas o testamento também tem regras, né? 50% tem que ser, né, pros herdeiros legais. E a previdência não. Ah, eu quero deixar 100% só para um filho, ou Horácio. só para um amigo, ou só pro Horácio, ou só pro Horácio, ou só para aquela tia distante, enfim, você que escolhe. Entendi. Então é diferente nisso também. Que show. Ah, eu adoro. Eu sou suspeita, porque É. eu gosto muito. Apesar de eu nunca ter usado. Sim. Via de regra, quem sabe... Que bom! É, não sou também, né? Claro que você não precisa usar o Ótimo. teu seguro, não. Né? Tomara. Amém. Mas uma coisa legal que eu falo, lá as meninas eu pago o seguro pra elas também. Então, um dia, sei lá, a Beatriz e a Malu ficaram doentes, elas têm o DIT delas, elas vão continuar recebendo. Legal. Elas vão ter um extra pra elas. E nós ficaram muito felizes quando a gente fez a consultoria pra elas. Ela falou, nossa. E eu enfatizo muito, porque a gente atende muitos empresários, arquitetos, engenheiros, que eles têm, não é funcionário CLT, eles são contratados, enfim, né? Eles são PJ. Então, o que é maior medo? Pegar um atestado, né? Ou não se aposentar. Então, nessa consultoria, a gente apresenta isso pra essas pessoas. E eles ficam assim, nossa, muito felizes, né? Que nem as meninas da Geórgia. Meu Deus, quase choraram, né? Elas ficaram faceira. muito Porque felizes. é uma preocupação, meu Deus, se eu não trabalhar hoje, tipo... Sim, se eu não trabalho, eu não ganho. Se eu não trabalho amanhã, eu não ganho. Se eu não trabalhar 45 dias, eu não exatamente. ganho. Então, é uma preocupação, E né? o custo pra Geórgia é menor do que ela contratar todo mundo como funcionário CLT, que a gente sabe todos os encargos que tem, né? E que não Enfim. vão receber a mesma coisa. Tipo, Não não vão adianta, receber. né, gente? Vão receber, às vezes, metade do que elas ganham E olha hoje. lá, né? Assim elas têm a renda protegida e ainda garante a aposentadoria. E ainda por um ganham valor bem, muito que eu baixo, sei, né? trabalhando segunda a quinta, hein, Geórgia? Esse dia quase que eu pedi tinha uma vaga lá, né? Não, tá todo mundo já. Tá entrando na fila, Tá tá? entrando na fila. Entra na fila. Todo mundo quer trabalhar com a Geórgia. Não, é facinho ó, contratar gente lá. Sim. Eu Vai vou ter nessa, né? vai nessa. Tá, e agora então pra gente ir pros finalmente, Sim. qual que é a diferença que a Desfrute tem das demais corretoras, na hora do serviço? Eu já sei. Sim. Mas conta pro pessoal de casa, pro pessoal da IAC principalmente, porque pra quem não sabe, a gente tem uma parceria ali desde 2023, eu acho, né? Acho que é 23 ou início de 24. Não, acho que Acho que foi foi 2000. antes. Eu acho que foi antes, acho que foi né? antes. Não vou lembrar. Então, associado, eles podem entrar diretamente em contato. Tem o O clube de o benefícios. clube de benefícios tem os dados pra falar com vocês. Mas conta pra gente, qual que é o diferencial da de Desfrute. vocês? Além de tudo que vocês falaram, que já é Sim, muito diferencial, já é muito mas... diferencial. Sim. Então, nós entregamos uma consultoria totalmente gratuita, né, no seguro de vida, como a gente já explicou. Então, o seguro de vida, ele é personalizado, é baseado no que o cliente precisa. Outra coisa também que a gente faz é acompanhamento a cada 2 anos. Porque, às vezes, por exemplo, a Geórgia, agora ela tem uma renda, daqui 2 anos foi para 300 mil por mês. Então, amém, Senhor, pega para você. Então, a gente vai ajustando isso, né? Então, tem questão de filhos, às vezes a pessoa, né, tem filho, tem 1, tem 2, então a gente vai ajustando. Então, esse é um outro diferencial nosso também. A questão que a gente que somos uma corretora independente, né? A gente trabalha com várias seguradoras, então não é ligado a somente uma. Então, a gente vê o custo-benefício, né, para o cliente. E na previdência privada, eu falo que também é um grande diferencial nosso, porque a previdência ela é um tipo de investimento e é como se é um fundo de investimento. Então, existem muitos tipos. E quem analisa os fundos somos nós. Então, não é aquela coisa assim, o gerente comercial me passou que é melhor comercializar esse para o meu cliente, que é o que acontece com a maioria. Então, quem não é especialista, às vezes vai ofertar o que o gerente passar. E nós não. Quem analisa somos nós. Então, a gente que vê o que é melhor para o cliente para não ter conflito de interesse, né, com a seguradora. Então, essa questão da previdência, a gente entrega esse planejamento financeiro gratuito, que isso é algo que tem custo fora, né? A gente explica tudo sobre a previdência privada, a gente só trabalha com isso, só com seguro de vida e previdência, a gente não faz seguro de casa, carro, nada. Então, eu falo que a gente realmente é especialista. A nossa consultoria é 24 horas, então se o cliente precisar à noite, final de semana, fazer a consultoria de madrugada, a gente faz. Eu brinco, a gente tem nosso escritório no centro aqui de Cascavel, mas a gente também tem escritório em casa. Se precisar. É mais médico, que geralmente é de madrugada que a gente atende, né? Já teve de Já. madrugada? Eu achei que tava brincando. Não, já teve, mas eu falo que é mais médico, né?
Mas assim, a gente atende 11 horas, meia-noite, a hora que o cliente pode, né? E acho que seria isso. Uma coisa legal para falar do seguro de vida é da consultoria, né, para entrar mais em detalhes. Então a gente faz várias perguntas, a gente divide em 2 momentos. O primeiro momento é uma conversa, então a gente vai marcar uma conversa, 15 a 20 minutos. Então a gente vai perguntar, por exemplo, qual a sua idade? Você tem filhos? Vamos dizer lá que você tivesse um filho, por exemplo, de 2 anos e que metade, a gente vai perguntar para você, né? Quantos por cento da renda da casa vem de você? Vem a metade. Então a gente faz o cálculo, se Deus livre você venha faltar, que a pessoa que fica, nesse exemplo, o seu marido, ela consegue manter o padrão de vida até os 18, até os 21 anos. Então a gente faz isso com tudo. A gente verifica a renda. Então a gente entrega um serviço totalmente personalizado. E na hora da profissão, uma coisa importante também, a gente toma muito cuidado. Como a gente já teve vários sinistros e a gente conhece realmente cada seguradora e todos os seguros, né, e todos os detalhes, a gente toma muito cuidado na hora de passar o seguro, que também é uma coisa importante. Às vezes, se você faz o seguro com uma pessoa que não é especialista... Na hora do sinistro pode não pagar. Na hora do sinistro Tem pode isso. ser negado. Principalmente esse DIT que a gente explicou. Tem que ser muito bem feito, né? É isso Tanto mesmo. que todos que a gente acionou até agora foram cobertos, né? Amém. Amém. Porque eu falo que não adianta você comercializar e na hora que o cliente precisa não dá certo. Então a gente faz várias perguntas para fazer o seguro bem feito para que na hora do sinistro pague. Então até agora todos os sinistros que nós entramos teve pagamento, doenças graves, o DIT, tudo. Então esse é o nosso diferencial, acho que é isso. Né? Só uma pergunta, o DIT entraria na parte da maternidade? Nisso daí não entra. Não entra. Tem algumas questões dentro do seguro de vida que ele não cobre. Que eu falo assim, o seguro de vida, se for ver, ele tem um custo infinitamente menor do que o INSS. E não tem máximo de renda. Tem algumas questões que não cobrem. Então, licença maternidade não cobre. E se a pessoa tem algo pré-existente. Tá. Estética também. São coisas, assim, bem específicas, mas eu falo... A questão da licença maternidade, várias pessoas perguntam, né? Eu falo assim, que se a seguradora fizesse para licença maternidade, talvez ficaria até inviável, né? Ou ficaria com um valor muito alto, né? Porque o INSS hoje, para 7.500 de renda, você tem que pagar R$800 por mês e mais os impostos, né? Então, por conta disso. Então, seria essa parte que não cobriria. Mas para todas as outras situações, sim. Vai cobrir doença e acidente, né? Então, Doença por exemplo, e acidente. se tiver um Sim. problema durante a gravidez, né? E aí, de Entendi repente, que vier pode... através disso. Isso, aí tudo a gente tem que analisar, né? Tudo vai ser analisado pela... aborto. Então, pela assim, por isso que a gente fala, qualquer situação tem que entrar em contato. Sim. Porque a gente fala assim, licença maternidade não cobre, mas tem algumas intercorrências na gravidez que, dependendo do que acontecer, vai cobrir. Vai cobrir. Isso, mas daí tudo a gente analisa. Que show. Legal, Muito legal, né? Vamos marcar uma... Querendo engravidar, Bruno? Ah, Tá pensando? e que ela... bate uma coceirinha, às vezes. Dá uma passadinha no útero. Dá uma passadinha no útero. Imagina uma Bruninha ou a Miltinho. Chablau. Que graça. Perguntei só pra saber. Só pra saber, Só pra saber o dia que for, sabe? Ei, mas deixa eu falar uma curiosidade. Eu recolho meu INSS em cima de 2.800 de Prolabore. Então, quando eu for receber o seguro, o auxílio maternidade, eu vou receber em cima desse valor. Só que, se eu quisesse aumentar, por exemplo, eu teria que pagar mais. Eu ia pagar mais imposto do INSS, por exemplo. Mas a quantidade de imposto que você paga para a quantidade do auxílio que você recebe pelo valor, ela é como se fosse assim... Exatamente, a diferença você paga a previdência ou paga outra coisa, mas daria, compensa, por exemplo... né? Eu fiz o cálculo também com a minha contadora. eu teria que... É um negócio que não compensa, assim. Não. Eu teria que aumentar. Pra eu receber 5 mil, eu pagaria, tipo, 400, quase 800 e pouco, igual você falou. Sim. E daí, do valor dos meses, é como se eu recebesse 13 mil de auxílio. Só que se eu descontar os impostos, por causa Tudo dos que 12 você meses, pagou? dá 8 mil. Então compensa você pegar e guardar esse dinheiro pra gestação. Exatamente. Só não que daí a compensa. coisa legal é da mútua, por exemplo. A mútua, que é a dos engenheiros, Ah, sim. eles têm um auxílio maternidade também, que eles, que eles legal, completam olha uma só. renda. Então, você tem mútua? Eu tinha. Você tinha? Eu tinha. Mas você tinha e cancelou quando? Faz tempo. Faz tempo já. Não, então faça de novo. Pra Ariane. Eu não sei se dá pro cônjuge.
coisa do pai. Pesquisa, você ainda é engenheiro, não tem problema, você pode fazer de novo. E aí, porque daí, tipo assim, o que eu quero dizer é que completa a renda. Então, eu vou receber, 2.800 do INSS. Mais a E diferença. aí, e a mútua vai me pagar a diferença até o teto deles, que são 3 salários mínimos. Então, eu vou olha receber só. 2.800 do INSS e vou receber mais 2 e pouquinho da mútua, que vai dar lá, vai bater tipo 5.000 reais. Ótimo. Olha só. Ótimo, entendeu? Legal. É bem isso. É bem legal mesmo. Então, dependendo da situação, fui pesquisar. Olha só, Bruna, então Ela tem já uma me- saída, entendeu? Ela já trouxe filtrado, já viu? Você tá no meio de 2 grávidas. Você tá no meio de 2 grávidas, vou tá te passar chamando. fertilidade. Vou te passar fertilidade. Pior que na Yak agora tá uma febre, né? Parece. Tá rondando aqui o negócio. Nossa, muitas grávidas. Muitas mesmo. É isso, gente. isso. Muito bom. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada por incentivar o nosso evento também, por fazer parte, né? Por fazer parte dos nossos patrocinadores. Muito bom essa conversa para esclarecer essas dúvidas. E tirar esse tabu, né? Que seguro de vida é só pra morte, que também tem vários outros benefícios além disso que muita gente não sabe. E é muito bacana o podcast isso mesmo, levar conhecimento de algum assunto que as pessoas não conhecem ainda. Então, muito obrigada, Ariane, muito obrigada, Lucas. Se vocês querem se despedir, mandar seu pitch ali, ou a seu câmera pitch. aqui, ó. Câmera Olha pra essa vocês agora. Telefone, e-mail, endereço. Com Instagram. certeza, Instagram, tudo, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. A gente ficou muito feliz. Nosso primeiro podcast, hein, gente? Olha! Anotem aí, o primeiro de muitos. Muitos, Olha que a amém. gente ainda vai ter o nosso, daí vamos convidar vocês. Lógico. Sim, então muito obrigada aí pela oportunidade. A gente ficou muito feliz, tá, por ter vindo até aqui, levar informação de qualidade para mais pessoas. Eu falo que muitas pessoas precisam, né, conhecer, porque são assuntos que a maioria desconhece, né? Então, para quem quiser saber mais aí sobre o nosso trabalho, então tem o meu Instagram, @ArianeDrum. Eu produzo bastante conteúdo sobre seguro de vida, previdência, tem bastante entretenimento, bom humor, bom humor também. Então me siga lá nas redes sociais. E é isso. Estamos à disposição aí para fazer as consultorias, né, de vocês e é isso. Queria agradecer, né, o convite de vocês. Nós ficamos muito felizes, como a Ariane falou, nosso primeiro podcast. Foi muito legal, muito leve, muito gostoso. E é um prazer para nós participar, né, da EAC. Desde que a Jorge nos convidou, nós ficamos muito felizes, né? E participamos já de outros eventos e vamos continuar aqui. E foi um prazer conversar com vocês. E precisando, que se você quiser saber mais sobre seguro de vida, pode seguir a Ariane Drum ou @LucasDrum lá no Instagram. Show É de isso. bola, gente. Obrigada. Legal. Muito Até bom. mais, então, gente. Até daqui a pouco. Vai lá. Tchau.